Olá, nós aqui estamos para mais um encontro de amigos e amigos de Deus. Propusemos criar uma série onde nós abordaremos várias religiões. Não vamos de forma alguma atacar pessoas, até porque todas elas são amoráveis para Deus, mas o nosso objetivo é combater as heresias de cada uma dessas religiões, que são mais de 40.000 que se dizem cristãs, e o nosso objetivo é mostrar a todos aqueles que nos ouvirem e visualizarem erros difundidos por essas religiões. Com certeza, uma destas duas imagens já foi vista por si. Já foi alguma vez abordado por elas? Ou também já viu um carrinho informativo nas esquinas, em pontos estratégicos, com literatura desta organização? Gostaria de abordar, em primeiro lugar, as testemunhas de Jeová. Mas, antes de avançarmos, gostaria de ler o artigo 18 das Declarações Universal dos Direitos Humanos. Diz assim: toda a pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Este direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar a religião ou convicção sozinho ou em comum, tanto em público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos. Eu quero me submeter a este direito de todos nós. Todos somos livres de seguir aquilo que queremos. Mas também temos o direito de ser advertidos de muita coisa que nos são escondidas nas religiões que se dizem instrumento para a salvação das nossas vidas. Quando e como surgiram as testemunhas de Jeová? Os testemunhas de Jeová surgiram por volta do ano 1870 na Pensilvânia, Estados Unidos, a partir dos ensinamentos de Charles Russell. Este senhor nasceu em 16 de fevereiro de 1852, na Pensilvânia, e morreu em 31 de outubro de 1916, com 64 anos. Este homem foi editor, escritor, líder religioso e também cineasta. Este homem deu origem ao então conhecido na altura estudantes da Bíblia. Este homem também profetizou algumas datas para a vinda de Jesus. Entre elas, 1874, 1914 e 1918.
1916. E mais não profetizou, porque, como nós sabemos, ele morre em 1916. Num dos livros históricos deste movimento, ele vai nos dizer como é que ele se sentiu atraído pelas coisas espirituais. Ele era filho, os seus pais pertenciam à Igreja Presbiteriana. E então, neste livro, Testemunhos de Jeová, proclamadores do Reino de Deus, vejamos o que ele escreve e nos transmite. Passo a ler. Esse rebento, e esta palavra rebento refere-se a ele, porém fora educado por seus pais que temiam a Deus, e ele estava inclinado à orientação do Senhor. Enquanto Charles ainda estava à procura da verdade, certa noite, em 1869, aconteceu algo que restaurou sua abalada fé. Caminhando pela Rua Federal, perto da loja de Russell, que era uma das suas lojas, ele ouviu um hino religioso que vinha de uma sala num subsolo. Nas suas próprias palavras, eis o que aconteceu. Como por acaso, certa noite, visitei uma sala poeirenta e mal iluminada, onde eu ouvira dizer que se realizavam cultos religiosos para ver se o punhado e pessoas que se reuniam ali tinham algo mais sensato a oferecer do que as crenças das grandes religiões. Ali, pela primeira vez, ouvi algo sobre os conceitos dos adventistas. Eu quero dizer que anda por aí muita gente mal informada que diz que este senhor Charles Russell, que pertenceu à Igreja Adventistas do Sétimo Dia. Isso é uma informação sem qualquer fundamento. Ele tornou-se membro da Igreja Cristã do Advento, sendo o Sr. Jonas Wendel o pregador. Esta igreja era uma igreja que existia na altura, que também acreditava na vinda de Jesus, e era uma igreja que ele achou que estava mais próxima daquilo que ele achava que era o certo. Assim, reconheço estar endividado, continuam, com os adventistas e com outras denominações. Embora a exposição bíblica feita por ele não fosse inteiramente clara, foi o suficiente sob a orientação de Deus para restaurar minha abalada fé na inspiração da vida, na inspiração divina da Bíblia, e para mostrar que os escritos dos apóstolos e dos profetas estão indissoluvelmente vinculados. O que eu ouvi me fez voltar à minha Bíblia para estudá-la com mais zelo e cuidado que nunca. E serei grato ao Senhor por esta orientação, pois embora o Adventismo não tenha me ajudado em nenhuma verdade específica, ajudou-me grandemente a desaprender erros e assim me preparou para a verdade. Foi assim que este homem, entrando naquela pequena igreja lá numa cave, começou a sentir grande desejo de maior conhecimento das Escrituras. Mas, a seguir a ele, vieram outros homens que foram os seus sucessores.
A seguir a ele veio Charles Taze Russell. E este senhor, como este senhor que nós acabámos de falar, ele profetizou então, Russell, profecias que todas elas falharam. 1874, 1914, 1915 e 1918. Mas eu queria destacar algo importante de um dos seus sucessores, conhecido como Joseph Rutherford. Este senhor escreveu um livro que ainda pode ser hoje encontrado em muitas casas, que tinha por título Milhões que agora vivem jamais morrerão. E anunciou que Moisés e os patriarcas iriam ressuscitar em 1925. E calculem, essa data chegou e nenhum dos patriarcas ressuscitou. E, como ele acreditava que estes patriarcas iriam ressuscitar, ele fez uma grande mansão na Califórnia, conhecida como Bet Sarim, nos escritos das ditas testemunhas, porque ele acreditava que seria ali que eles iriam morar, esses patriarcas. Mas, cruel do destino, 1925 chegou, os patriarcas não ressuscitaram, e quem acabou por viver nessa mansão foi este senhor Joseph Rutherford. A seguir a Joseph Rutherford vem um outro senhor, Nathaniel Knorr. E quero dizer-vos que as testemunhas são de todos os movimentos religiosos aqueles que mais datas anunciaram e fracassaram para a vinda de Jesus. E Nathaniel Knorr, como já os seus anteriores irmãos haviam feito, o Russell e o Rutherford, ele então vai anunciar que em 1950, isto anunciou ele em 1950, que em 1975, agora sim, e ele diz que todas as outras datas falharam, fracassaram, mas que 1975 seria o grande Armagedão. Seguidamente veio Raymond Franz e depois veio Frederic Franz Kurt. E vejam mais esta data. Este senhor, Frederic Franz, disse que a pregação do Evangelho iria terminar no ano de 1999. Como todas as outras profecias, ela fracassou. Por isso é que você ainda vê as ditas testemunhas de Jeová com os carrinhos, com a literatura exposta nesses carrinhos, e começam também de novo, pós-pandemia, a visitarem as pessoas nas suas casas. Tudo isto eu gostaria de testar por uma passagem de Deuteronômio, capítulo 18, 21 e 22. Vamos ler Deuteronômio, capítulo 18, 21 e 22. E vamos ver o que nos diz a Escritura acerca destes homens. Passo a ler. 18, 21 e 22 diz assim: E acontecerá... Desculpem, estava a ler o 19. 21. E se disseres em teu coração: Como conheceremos a palavra que o Senhor não falou?
Ou seja, Moisés deixa-nos aqui algo muito importante. E o que é que ele diz? Ele diz que nós devemos fazer um teste a tudo aquilo que ouvimos falar, que foi escrito, e esse teste é Deuteronômio 18, 21 e 22. E o que é que então diz? Volto a ler o 21. E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Agora diz, quando um profeta, portanto um profeta é alguém que anuncia algo que ainda não aconteceu, algo que está no futuro. Por isso ele profetiza. Se profetiza, é profeta. E então diz, quando um profeta falar em nome do Senhor, se o assunto não se cumprir nem acontecer, este é um assunto que o Senhor não falou. Então, estes senhores, Russell, Rutherford, Knorr, Franz, não passam neste teste. E porquê que não passam neste teste? Porque nós temos aqui, pelo menos, e eu não vou citar mais de 50 datas, mas pelo menos nós temos aqui Russell profetizou 4 vezes, Rutherford uma vez, Knorr mais uma vez e Franz outra vez. Temos aqui 4, 5, 6, 7 profecias que fracassaram. Então, se elas fracassaram, aqueles que as profetizaram, forçosamente, nós temos que chamar-los de falsos profetas. Porque todo aquele que anuncia e não se vem a cumprir é um falso profeta. Com o passar do tempo, agora já não é mais uma pessoa na organização, mas agora a organização passou a ter um corpo governante. E esse corpo governante é composto por 8 pessoas escolhidas de toda a parte do planeta, que ali estão e que, segundo as testemunhas de Jeová, eles dizem que este corpo governante é o escravo fiel e discreto que dá o alimento certo às suas ovelhas. Na revista Despertai, do dia 8 de fevereiro de 1988, na página 14, estou a citar as suas fontes, as testemunhas de Jeová acreditam, e agora citamos o que eles acreditam, que Cristo usa um pequeno grupo de homens cristãos ungidos como corpo governante para liderar e orientar os seus discípulos na terra. Deixem-me dizer-vos uma coisa. Esta organização está a imitar a Igreja Católica. Porque a Igreja Católica, desde o Vaticano, tem uma equipe liderada pelo Bispo de Roma, que as pessoas chamam de Papa. E então diz que dali sai o alimento do Vaticano e que é levado para todo o mundo. As testemunhas de Jeová também sai o alimento deste lugar, lá nos Estados Unidos, e eles assim estão a alimentar, entre aspas, o rebanho mundial através deste corpo governante. Mas vamos ver algumas coisas muito sérias. Na Sentinela, 2 de fevereiro de 2017, é recente, na página 12
até ao 19 diz assim, falando do corpo governante desde 1913, diz: o escravo fiel admitiu não receber... Desculpem, eu li mal. O escravo fiel admitiu que não recebe revelações da parte de Deus, nem é perfeito. Por isso ele pode cometer erros a explicar assuntos da Bíblia ou a dar orientações. Que interessante. Pelo menos agora, eles vêm admitir que este escravo fiel, que é conhecido, que são os 8 que fazem parte do corpo governante, eles vêm admitir que não recebem revelações da parte de Deus, nem é perfeito este corpo governante. Por isso ele pode cometer erros ao explicar assuntos da Bíblia ou dar as suas orientações. E eu quero alertar as pessoas para isto. Como é que eu posso acreditar em alguém que vem bater à minha porta, me quer transmitir uma mensagem e que essa mensagem, os próprios difusores dessa mensagem, admitem que não receberam revelações da parte de Deus, nem são perfeitos e que podem cometer erros? Então, a pergunta é: então quem é que está a dirigir esta organização? Na Sentinela 15/9/2010, parágrafo 10, na página 27 e 28, diz assim, e vejam só isto: assim como os católicos acreditam que o Papa é um líder da Igreja Católica Romana, portanto isto, a revista Despertai de 8/2 de 88 frisou isso na página 14, as testemunhas de Jeová acreditam que Cristo usa um pequeno grupo de homens cristãos ungidos como corpo governante para liderar e orientar os seus discípulos na terra. Reparem o que está aqui escrito. Quer dizer, por um lado, dizem que não são dirigidos por Deus. Por outro lado, dizem que não são perfeitos. Mas, ao mesmo tempo, querem admitir que Cristo usa este pequeno grupo de homens cristãos ungidos como corpo governantes para liderar e orientar os seus discípulos na terra. Assim como Roma, o Papa supervisiona os católicos, na revista Sentinela 15/3 de 1990, na página 16, diz: de sua sede mundial em Brooklyn, Nova Iorque, o corpo governante supervisiona a obra de publicação e pregação das testemunhas de Jeová. E depois diz, a Sentinela, 15 de dezembro de 1982, página 9. Aceitar genuinamente o pleno conjunto da verdade cristã, sem mais duvidar, questionar ou desafiar todo o novo pensamento. Portanto, eles admitem que não são dirigidos por Deus, admitem que podem errar, e já vimos que sim, admitem que podem errar, mas aquilo que ainda é mais grave é que dizem que as pessoas têm que aceitar genuinamente o pleno conhecimento da verdade cristã, sem mais duvidar, questionar ou desafiar todo novo pensamento. Agora, a pergunta que eu preciso fazer, que nós necessitamos fazer, é que eles são a única organização que se diz cristã
mas que nós iremos provar que não é uma organização cristã, é a única organização que criou a sua própria Bíblia a partir do ano 1900, ou seja, no século XX, eles criaram a sua própria tradução, que hoje é traduzida Tradução do Novo Mundo. A primeira parte da Tradução do Novo Mundo foi lançada em inglês em 1950. Desde então, algumas pessoas comentam ou põem em causa a exatidão da tradução do Novo Mundo, porque há trechos diferentes de outras traduções da Bíblia. Estas diferenças existem por causa de um dos seguintes motivos. Qual? A confiabilidade. Agora notem o que dizem as testemunhas de Jeová para criarem esta versão. Elas dizem: a tradução do Novo Mundo baseia-se em pesquisas eruditas atualizadas e nos manuscritos antigos dignos de maior confiança, em contraste com a King James Version, versão Rei Jaime de 1611, baseou-se em manuscritos menos exatos e não tão antigos quanto os que foram consultados para produzir a tradução do Novo Mundo. Ou seja, eles têm a ousadia de deitar por terra aquela que é considerada a versão e a tradução mais fiel, que é a Bíblia King James de 1611. Então eles rebaixam essa para levantar a sua tradução. Mas eu desejo muito, se você tiver uma Bíblia desta organização, se você tiver uma Bíblia, não pode esquecer de a ter ao seu lado no próximo encontro sobre este tema. Porque nós vamos ver versículos da Bíblia que eles alteraram de uma forma, como é que eu ia dizer, maligna, para apoiar, calculem, aquilo que eles não podem defender com qualquer outra versão das Escrituras. Por isso nós vamos ver que este grupo de pessoas estão debaixo de uma influência que eles admitem que não é de Deus, mas que querem impor algo que não é de Deus, que admitem que erram, admitem que falham, admitem que têm muitos erros, mas impõem que quando as pessoas os ouvirem, sem discutir, eles devem aceitar este nefasto alimento que vem de brócoli do corpo governante. Cada um de nós deve pensar seriamente. Deixem-me terminar com aquilo que dizem alguns tradutores sobre esta tradução Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Quando Storms tentou obter os nomes dos membros que fizeram parte deste comitê, tradutor da tradução do Novo Mundo, não obteve resposta. A sociedade declarou Storms. A sociedade recusou categoricamente revelar a identidade dos membros do comitê de tradutor. Quando o gênio Daniels lhe fez a mesma pergunta, comunicaram-lhe o seguinte: a tradução do Novo Mundo das Escrituras não foi produzida com o objetivo de glorificar ou sustentar a memória dos nomes dos homens,
Portanto, os homens que formaram o comitê de tradução indicaram à junta diretiva da sociedade o seu desejo de permanecerem anónimos e, especificamente, não desejam que os seus nomes sejam publicados nem durante as suas vidas, nem depois das suas mortes. Agora, pode-se questionar: por que é tão importante que sejam anónimos? É possível que tenham algo a esconder. E nós iremos ver no próximo vídeo aquilo que eles querem esconder. Todas as outras traduções das Escrituras têm um autor que dá a cara. Mas aqui nós não sabemos. E então eles justificam que, para justificar o não ter o nome do autor ou dos autores, eles dizem: a tradução do Novo Mundo das Escrituras não foi produzida com o objetivo de glorificar ou sustentar a memória do nome dos homens. Isto é a coisa mais falsa que pode existir. Porque se tivesse o nome da pessoa, ele podia ser chamado a depor o porquê destes enganos. Mas aqui nós não temos ninguém que dê a cara, não sabemos quem foi, se vivem, se morrem, mas qual foi esse objetivo? Veremos no próximo vídeo. Que Deus vos ajude. E a única coisa que eu digo é: eu não estou aqui a atacar pessoas que eu acredito que, quando estão aí com esses carrinhos a expor a literatura da organização, quando visitam e batem à sua porta, eu acredito que sejam pessoas sinceras e que elas estejam a fazer isso crendo que isto é um trabalho dirigido por Deus. Por isso é que nós nos dispusemos a fazer este estudo profundo sobre as religiões que estão a levar as ovelhas para o matadouro do fogo. Fiquem com Deus.